Olá, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Meu nome é Elisete Garcilaso. Vamos hoje para o capítulo 6 do livro Criação de Riqueza, escrito por Paulo Vieira. Como este capítulo é bem grande, eu vou fazer 3 vídeos, tá? Para que não fique muito cansativo nem para vocês que estão escutando, nem para mim que estou lendo, para me dar uma pausa pelo menos para tomar uma água. Vamos lá. Fator de enriquecimento. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Podemos ter mais do que já temos, porque podemos nos tornar melhores do que somos. Isso foi escrito por Jim Rohn. Ser rico não é uma condição monetária, e sim um estado de espírito e estilo de vida de abundância dentro de nossos próprios termos e contexto. Ser rico é um estado de espírito, um estilo emocional, uma maneira diferente de se comunicar, pensar e sentir. E é justamente esse estilo emocional que vai produzir os comportamentos financeiros, sejam eles positivos ou sejam negativos. Quando me refiro a ser próspero em sua realidade e contexto, percebemos que em todos os níveis sociais e financeiros existem sempre o rico e o pobre. Em uma comunidade carente, por exemplo, sempre existe o vizinho rico e o vizinho pobre. A mesma coisa acontece em bairros de classe média, como também na classe alta. Tive um conhecido que, ao comprar um apartamento de 1.000 metros quadrados, sofreu preconceito dos nossos vizinhos, pois era visto como novo, rico e supostamente não tinha cacife suficiente para estar ali. Ele era o vizinho pobre no apartamento de 1.000 metros quadrados e 12 vagas de estacionamento. Se você é um candidato a uma vida rica e abundante, lembre-se de que a riqueza e prosperidade financeira não tem nada ou quase nada a ver com dinheiro. Como foi dito anteriormente, dinheiro é uma energia emocional. É a manifestação das emoções que você traz em seu peito. É apenas a concretização de suas crenças sobre você e o mundo ao seu redor. Dinheiro é a pura e simples manifestação de quem você acredita ser, do que acredita ser capaz de fazer e, por fim, a manifestação de seu nível de merecimento. Relembrando o que vimos até aqui, como toda energia emocional, dinheiro pode ser bom ou ruim. Da mesma maneira que as suas crenças podem ser boas ou ruins, limitantes ou fortalecedoras. Você já deve ter visto pessoas muito ricas, porém tristes, doentes e com famílias despedaçadas. Como também deve ter presenciado pessoas financeiramente ricas e ainda com famílias felizes, saudáveis e equilibradas. Neste livro, na minha vida, a verdadeira definição de riqueza passa primeiramente por ter um patrimônio considerável e que lhe dê liberdade e tranquilidade no presente e também em relação ao futuro. No entanto, também passa pelo estilo de vida abundante em todas as áreas e que na prática o dinheiro não compra. Trago um bordão comigo que diz: certa vez conheci uma pessoa tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Acredite, isso não é verdadeira riqueza. Riqueza verdadeira é aquela que combina as 3 dimensões humanas: o ser, que é a identidade, o fazer, que é a capacidade, e o ter, que é o merecimento, representados da seguinte forma na pirâmide do indivíduo. Visualizaremos 3 quadros. O primeiro é crença de, o quadro do meio, competência emocional, e o último, comportamento e atitude. Então, no primeiro, crença de merecimento, é o topo da pirâmide e está escrito tenho. Competência emocional, tenho, é o topo da pirâmide. O último quadro, comportamento e atitude, ter. Então, ou seja, eu tenho que ter merecimento. Abaixo, crença de capacidade. É o meio da pirâmide. Competência emocional é o que eu faço. Comportamento e atitude, fazer. Então, crença de capacidade. Eu faço,
tenho que fazer. Crença de, primeiro quadro, identidade. É a parte de baixo toda da pirâmide. Sou. Comportamento e atitude. Ser. Então, eu tenho que ser uma pessoa que tem identidade própria. Observe que a base do indivíduo está na crença de identidade, viu? É ela que define quem você é, como você vê e quais são os resultados. Já a crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. Essa crença dita o seu potencial de realização. No topo da montanha, no topo da pirâmide, está a crença de ter. Quanto você acha que merece ter de boas experiências e bens materiais? Quem é verdadeiramente próspero precisa primeiro ser rico. Nesse sentido, a primeira dimensão significa ter uma identidade interna ou autoimagem de uma pessoa abundante financeiramente. A segunda dimensão é viver de forma abundante, ou seja, dentro de sua realidade e contexto, porém, sempre com sobra e nunca falta. A terceira dimensão é o ter. Essa dimensão refere-se a possuir bens materiais em seu contexto e realidade. Definição de um milionário. Muitas pessoas me perguntam qual é a definição de um milionário. Nos Estados Unidos, é aceito que um milionário ou uma milionária é quem possui mais de $1 milhão em bens ou patrimônio, sem contar a casa em que mora e os carros de uso pessoal. No Brasil, a mesma definição é aceita com base em nossa moeda, o real. Quando olho para essa definição, acredito que todas as pessoas são capazes de realizar essa quantia financeira. Uns em um tempo muito curto, outros ao longo da vida. Porém, com um olhar mais detalhado e crítico, percebemos que a palavra milionário não é tão válida para definir pessoas de fato bem-sucedidas financeiramente. Minha primeira observação é sobre a independência financeira. Caso você possua R$1 milhão aplicados no sistema financeiro, terá um retorno bruto médio de 1%, que significa um rendimento de R$10 mil por mês. De forma geral, esse rendimento não mantém o padrão de vida de quem consegue juntar R$1 milhão. A segunda observação é o baixo rendimento de aluguéis no Brasil. Atualmente, no mercado brasileiro, o rendimento de aluguel de um imóvel está em torno de 0,4% a 0,7% do valor do imóvel. Então, se você possui um imóvel no valor de R$1 milhão, existe a possibilidade de ter um rendimento abaixo da inflação, sem contar a taxa de 12% da imobiliária. Nos dois casos, o rendimento do patrimônio de R$1 milhão não se mostrou grande coisa em termos de independência financeira, muito menos como um patamar de liberdade financeira. Então, o meu convite é para que você não seja um milionário, e sim um multimilionário e, quem sabe, um mega milionário. Independentemente se você será milionário, multimilionário ou mega milionário, tenho a mais profunda convicção de que com as crenças certas e o conhecimento adequado, todo ser humano é capaz de ser muito próspero e abundante. E é essa a minha missão neste livro e no meu curso Criação de Riqueza, ou seja, levá-los a patamares muito mais elevados no contexto financeiro e de qualidade de vida, torná-lo uma pessoa milionária financeiramente, mas também abundante em todas as áreas. Quanto tempo para me tornar um milionário ou mais? Se você ler em algum livro ou vir algum curso com muita economia e disciplina, poderá aproveitar a mágica dos juros compostos e que eles o farão rico em 20 ou 30 anos. Escute o meu conselho. Saia agora desse curso ou pare de ler esse livro de imediato. Primeiro, é muito frustrante poupar com disciplina por 20 ou 30 anos para ser um milionário. E quando chegar lá, descobrir que esse milhão não o deixou verdadeiramente rico. O segundo erro é que
tão famosa e alardeada mágica dos juros compostos só funciona quando você já é mais que milionário, como vou mostrar aqui pela frente. Colocando em prática as técnicas, os conceitos e as estratégias que apresentei neste livro, você se tornará abundante em seguida, independentemente do seu rendimento, e desenvolverá uma mente próspera. Ao longo dos dias e meses, seus músculos financeiros serão fortalecidos, gerando novos hábitos e novas crenças, que de forma extraordinária produzirão resultados óbvios e previsíveis, e também resultados quânticos imagináveis. Observe a seguir uma tabela que eu vou mostrar para vocês. Não transformará um pequeno investidor em uma pessoa rica, e que não é justo esperar mais de 30 anos para descobrir que o seu milhão não deixou verdadeiramente rico, e que provavelmente você terá a idade avançada demais para tentar ser de fato rico e livre financeiramente. Vamos à tabela. Pegue uma folha e nessa folha você vai dividir quatro colunas. A primeira coluna você vai escrever em cima taxa de juros. Na coluna seguinte você vai escrever final do ano. Na terceira coluna, valor do investimento mensal em reais ou dólar, se você estiver nos Estados Unidos. E na última coluna, valor acumulado em reais ou juros, ou dólares. Vamos lá. Taxa de juro. No primeiro ano, está em branco. Do lado, onde está abaixo de final do ano, você vai escrever primeiro ano. Do lado, no valor de investimento mensal, você vai colocar R$1.000 ou $1.000. Valor acumulado em reais, 12.258. No quinto ano, na segunda linha, onde está escrito a taxa de juro, essa taxa de juro, na tabela toda que a gente vai fazer, é um juro de 4% ao ano, tá? Então, na linha número 2, você vai, abaixo do lugar que está escrito primeiro ano, você vai escrever quinto ano. Do lado, o valor investido, R$1.000 novamente, ou $1.000. Aí, o valor acumulado vai estar em 66.396. Isso ao juro de 4% ao ano, tá? Na terceira linha, você vai escrever décimo ano, valor do investimento, $1.000, R$1.000. Do lado, o valor acumulado foi de 147.176. Abaixo, 20 anos, investiu $1.000 novamente. O lucro, o rendimento, 365.033 centavos. Abaixo, 25 anos, $1.000. O lucro de juros, R$510.510. 30 anos, né, na linha abaixo, 1.000 de investimento. Lucro, R$687.513 ou dólares. 37º ano, ou seja, você passou 37 anos investindo novamente R$1.000 ou dólares a 4%, e o rendimento vai ser você vai ter um total de R$1.001.542. Isso foi uma fonte calculada no ano de 2016. Se você não está disposto a esperar 37 anos para ser um milionário, a verdadeira solução é aprender o fator de enriquecimento e entender as variáveis que, de fato, o farão rico em um tempo que pode ser previsto como também determinado matematicamente por você. Vamos lá. Fator de enriquecimento. Não vamos nos enganar. Enriquecimento financeiro é uma equação matemática. Como o norte-americano Walter já dizia há muitos anos, enriquecimento é uma ciência exata. Muitos livros que abordam estratégias e conceitos de enriquecimento
falham terrivelmente quando não expõem nem explicam as 4 variáveis que determinam se alguém vai ou não ser rico. As 4 variáveis são a receita total mensal, o percentual poupado para investir, a rentabilidade do investimento efetuado a partir da poupança e, finalmente, o período de tempo de investimento da receita que foi poupada mês a mês. Gente, interessante que enquanto eu tô lendo para gravar, eu não memorizo. Eu só aprendo e memorizo depois que o vídeo já tá, que eu já postei o vídeo, que eu vou ouvir novamente, aí é que eu vou aprendendo. É interessante, né? Voltando. Entendo que, de fato, existem apenas 4 variáveis que influenciam e determinam a capacidade de enriquecimento do indivíduo. Fui, ao longo do tempo, testando equações matemáticas que pudessem revelar o status financeiro atual de meus clientes e que também servissem como uma projeção futura, caso a atitude e o comportamento financeiro deles não mudassem. Assim surgiu a equação que chamo de fator de enriquecimento. O que é o fator de enriquecimento? Colocou a sigla FE, que significa fator de enriquecimento, que é igual a letra R vezes P vezes I. A primeira variável é o seu rendimento mensal, que é a letra R. Então, rendimento mensal, que se refere à soma de todas as entradas financeiras que você teve. Se você teve mais de 2 trabalhos, né? Se entrou um rendimento aí de 2 ou 3 coisas, isso é a classe R, que é o rendimento mensal. Isso foi explicado por mim. Quanto mais você ganha, maior será a chance de você se tornar um milionário. Imagine uma pessoa ganhando um salário de R$1.000 por mês. Desse pequeno rendimento mensal, ela precisa comer, morar, vestir, se locomover e etc. Quanto sobrará para se tornar rica? Quanto ela conseguirá poupar para investir todos os meses? Agora imaginemos uma pessoa com rendimento mensal de R$100.000. Certamente as chances de acumular mais dinheiro são infinitamente maiores. Mesmo que seu rendimento mensal seja ínfimo, não deixe a ansiedade o atrapalhar neste momento. É importante que você monte seu fator de enriquecimento e entenda quais comportamentos precisam ser mudados, quais crenças precisam ser reprogramadas e ainda quais técnicas e conceitos financeiros você precisa pôr em prática. Assim, a equação de enriquecimento começa a ser montada com a letra R correspondendo ao rendimento total mensal do indivíduo. Então vamos lá. FE é igual R, que você já colocou aí o quanto você ganha por mês, vezes a segunda variável deixa em branco até a gente ler isso aqui para você entender o que é o R vezes o quê. A segunda variável é a capacidade de poupar. Gente, eu tô tentando explicar o mais que eu posso para se tornar fácil para vocês, mas se por acaso não tiver boa explicação ou se vocês tiverem qualquer dúvida, vai aí nos comentários abaixo do vídeo, escreve qual é a dúvida, qual a pergunta que vocês têm, que eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Ou eu escrevo lá a resposta para vocês. No entanto, poupar com apenas uma única finalidade, investir para ser rico. Aqui não será considerada a quantia que você poupa para uma viagem, um curso ou um carro novo. Apenas o que você poupa com o intuito de multiplicar sua riqueza. Então aí é o R, que é o seu salário, a sua renda mensal, vezes o que você vai poupar naquele mês, tá? Se você conseguir poupar aí $50, R$50, é uma poupança, não interessa quanto você está guardando. Pegando o caso da pessoa com rendimento de R$1.000 ao mês, você pode imaginar a dificuldade que ela terá para poupar uma quantia suficiente para investir com o objetivo de ser rica. Já no caso de quem tem rendimento de R$100.000 por mês, será completamente diferente. Se ela tiver sabedoria financeira, poderá poupar com facilidade 50%
de todo o seu rendimento para se tornar rica num futuro próximo. Porém, como você vai ver adiante, muitas pessoas, mesmo ganhando quantias enormes, não são capazes de poupar. Dessa forma, ainda que mantenham um ótimo padrão financeiro, nunca se tornarão ricas e independentes financeiramente. Na maioria dos casos, quando tais pessoas conseguem poupar, logo gastam a sua poupança com diversão, viagens ou bens de consumo e na prática continuam pobres financeiramente, vivendo em um alto padrão financeiro, porém com um futuro incerto. Então, a segunda variável de enriquecimento é o percentual do rendimento que é poupado com a única e exclusiva finalidade: investir para se tornar rico. Se P, letra P, corresponde ao percentual sobre o rendimento total, total poupado, a equação evolui e fica assim: FE igual R de rendimento vezes P de poupança vezes o que nós vamos ver agora. A terceira variável definidora do sucesso financeiro é a combinação de dois comportamentos financeiros fundamentais. O primeiro é o investimento. O primeiro é o investir em algo que traga retorno financeiro acima da inflação. Por exemplo, se a projeção da inflação for de 5% ao ano, o retorno do investimento deve ser pelo menos acima de 5%, jamais abaixo dessa porcentagem. O segundo é conseguir o maior retorno possível sobre seu investimento. Para explicar a influência dessa terceira variável, vou relatar o caso de dois clientes de coaching. Vamos chamá-lo de Tiago e Bruno. Como eram sócios, eles tinham a mesma retirada financeira da empresa, que gerava em torno de R$500 mil por mês. Tiago vivia um padrão de vida simples e espartano. Já Bruno vivia espalhafatosamente, gastando muito dinheiro de todas as formas, refazendo seu guarda-roupa a cada 4 meses, trocando seus carrões 2 vezes por ano, colecionando relógios Rolex e até acompanhado de aviões fretados, turnês de bandas musicais, etc. A pergunta que não pode calar: qual dos dois tinha o maior patrimônio financeiro? Ou seja, qual dos dois era o mais rico? A lógica nos leva a imaginar que Tiago, que tinha gastos moderados, poupava bem mais e tinha um patrimônio maior. De fato, mês a mês, Tiago poupava mais que seu sócio. No entanto, mesmo poupando menos, Bruno sabia fazer investimentos tremendamente mais rendáveis que seu par. O resultado disso é que, apesar de gastador, ele construiu um patrimônio de R$45 milhões, composto na sua maior parte de terrenos escravadores em áreas de grande valorização. Já Tiago, na época, tinha R$23 milhões de patrimônio. Ele praticamente não investia em nada, deixando quase todo o seu dinheiro no banco em aplicações financeiras de baixíssimos rendimentos. Com essa história, não estou fazendo apologia nem estimulando ninguém a ser perdulário e gastador. Estou estimulando você a investir desde cedo e de maneira certa. Então agora temos a terceira variável de enriquecimento, que é a rentabilidade sobre o investimento, a qual chamaremos de letra I. Acompanhe na tabela que vamos colocar aqui agora o período de 10 anos, 3 investimentos. Um com baixa rentabilidade, outro com média e outro com alta rentabilidade. Assim você pode entender que, além de aplicar e investir seu dinheiro, você precisa trazer rentabilidade sobre ele. Então vamos fazer a tabela. Novamente, 4 quadros. A primeira vai estar escrito investimento inicial, no primeiro quadro. No segundo quadro vai estar escrito 2% ao ano. No terceiro quadro, 5% ao ano. E no último quadro, 10% ao ano. Então, no primeiro ano, fez um investimento,
escreva aí, primeiro ano, um investimento que foi feito de 100 mil reais com juro a 2% e 100 mil reais abaixo do local que está escrito 5% ao ano. E no último quadro, o mesmo valor de 100 mil reais a 10% ao ano. 10% ao ano. Na linha 2, você vai escrever, no segundo ano, você investiu 102 mil. No quadro número 5, na faixa aí do 5% ao ano, você teve aí o seu rendimento de 105. E no outro de 10% ao ano, você já está com 110 mil, ao invés de ser 102 lá do primeiro juro de 2%. No terceiro ano, quem investiu 2%, quem fez um investimento de 2% ao ano, teve um rendimento, o seu dinheiro, que a princípio era 100 mil, foi para 104.040. Quem colocou no investimento de 5% ao ano, já está aí com 110.250. E quem fez um investimento de 10% ao ano, já tem 121 mil. Ou seja, os 100 mil que ele tinha, em 2 anos, ele teve um lucro de 21 mil reais. No terceiro ano, quem investiu com o rendimento de 2%, tem aí 106.120,80. Quem investiu com 5% ao ano está com 115.762,50. E quem investiu no 10% ao ano está com 133.100 reais. E assim vai sucessivamente até o 10º ano. Ou seja, em 10 anos, quem investiu 100 mil reais a 2% vai estar com 121.899,44. Quem fez um investimento a 5% e quem investiu 100 mil reais com investimento lucrativo de 5% ao ano, vai estar no final de 10 anos com 162.889,46. Quem fez 100 mil reais investido a 10% ao ano estará com 259.374,25. Olhando para a tabela, fica muito claro que a rentabilidade sobre seu investimento determinará se você vai ser rico ou não. Agora imagine se você não consegue nenhum rendimento sobre seu patrimônio. No final de 10 anos, a inflação teria corroído quase tudo. Agora você entendeu as 3 variáveis. Agora que você entendeu as 3 variáveis, temos a equação do fator de enriquecimento completa. FE, fator de rentabilidade, fator de enriquecimento, é igual ao seu R, rendimento mensal, multiplicado pelo P, que foi a sua poupança, multiplicado pelo seu investimento. Você deve estar perguntando onde está a 4ª variável. Ela é a repetição dos investimentos ao longo do tempo. Certamente será necessário para qualquer pessoa manter os comportamentos que garantam a repetição dos investimentos. Porém, o que busco com essa equação é uma foto instantânea de seu comportamento financeiro atual. Outra comparação que podemos fazer ao fator de enriquecimento é tê-lo como uma radiografia de sua vida financeira, de sua saúde financeira. O passo seguinte é restaurar o que a radiografia apontou como um problema. O desafio de quem quer ficar de fato rico financeiramente é dominar e gerenciar as 3 variáveis, potencializando cada uma delas sem se esquecer de repeti-las ao longo do tempo. Chega de histórias de Hollywood em que mendigos ficam ricos em um passe de mágica. Para esse mendigo se tornar uma pessoa rica, ele terá de cumprir e compor as mesmas 3 variáveis do fator de enriquecimento. Primeiro, ele terá de aumentar o seu rendimento, pois pouco valeria poupar 50% de todo o seu
rendimento e investir com uma rentabilidade extraordinária se o valor total do rendimento fossem poucos míseros reais. Assim, o primeiro passo é ganhar mais, bem mais, muitíssimo mais dinheiro. No capítulo 7, vou ensinar você a se tornar um perito no que faz e assim multiplicar de 10 vezes o seu rendimento mensal, que é a sua letra R. O segundo passo é poupar, a letra P, o máximo possível para investir. Para isso é fundamental ser organizado com suas finanças. O caminho mais seguro é ter um orçamento pessoal ou familiar com metas e um acompanhamento preciso para rendimentos, gastos e investimentos. No capítulo 9, em que abordarei organização e planejamento financeiro, há um link disponível para você baixar uma ótima planilha para organizar esses gastos e contas. E eu vou escrever para vocês abaixo da descrição do vídeo o link lá no capítulo 9, tá bom? E o terceiro e último passo é investir, que é a nossa letra I. O valor poupado com a maior rentabilidade possível repetidamente ao longo do tempo e sempre acima da inflação. Aí está o fator de enriquecimento. E o resultado dessa equação mostrará em que estágio da jornada do enriquecimento você está e em qual ou quais fundamentos do enriquecimento você tem acertado e errado. Você terá um mapa real da mina. Tomara, tô doida que chega lá. A partir da tabela de conversão apresentada até aqui, apresentada a seguir, você poderá montar a equação do seu fator de enriquecimento. Não errar no cálculo, é importante que você atente para os parâmetros e observe os exemplos. Fórmula do fator de enriquecimento. Gente, eu fiz um quadrinho aqui para explicar, eu espero que dê para que fique legível no vídeo, tá? FE, o que significa? Renda vezes poupança vezes investimento. Aí na segunda linha tá FE, só as siglas, renda vezes poupança vezes o investimento. O que significa a letra R? Renda mensal. O que significa a letra P? Poupança para investir mensalmente. Letra I, rentabilidade do investimento ao ano. Parâmetros. Vamos fazer gráficos, vamos fazer cálculos, tá? Novamente a gente vai fazer uma tabela. Em cima você vai escrever ganhar. E abaixo desse ganhar você vai dividir em duas partes. Você vai colocar valor e fator. Valor de um lado e o fator do outro. Abaixo do valor você vai escrever 2.000. Minto. 2 milhões. Tudo dele é no máximo aqui. 2.000. Fator 0,2. Embaixo 5 milhões. Fator 0,5. Terceira linha 10 milhões. Fator 1. Abaixo 20 milhões. Fator 2. 30 milhões. Fator 3. 40 milhões. Fator 4. 50 milhões, fator 5, 60 milhões, fator 6, 70, até 100 mil, tá? Aí você vai fazer uma outra tabela do mesmo jeito, porém vai estar escrito poupança, divide em duas partes. Um vai estar a porcentagem e o outro fator. Embaixo da porcentagem, na primeira linha você vai escrever 0%, fator 0. Abaixo do 0% você vai colocar 5%, fator 0,5. Abaixo, 10%, fator 1. 20%, fator 2. 30%, fator 4. Depois você vai fazer do lado você vai fazer uma outra tabela escrito rentabilidade do investimento do ano. Aí duas partes de novo. 0%, porcentagem e fator. Abaixo da porcentagem, primeira linha, 0%. Fator, 0. Embaixo do 0%, 0,5%. Fator, 0,5.
1% na outra linha, fator 1. Por quê? Quando você for olhar, a primeira linha vai estar escrito, um investimento de 2 milhões, o fator é 0,2 do que você ganha. Você vai poupar 0% e o fator é 0. Qual a rentabilidade que você vai ter? 0 e o fator 0.